Começa agora. Bíblia Fácil Podcast. Que prazer ter você pertinho da gente. Começa agora o nosso podcast e essa semana vai falar sobre uma coisa que para o nosso século XXI tá meio difícil, hein? Esperar em Deus. Quem é que quer esperar hoje em dia, né? Você aperta o botão, você pede o alimento pelo iFood e se demora mais de 30, 40 minutos, você ainda tem descontos. Olha quanta coisa boa para acelerar a nossa vida. Mas quando nós vamos para a Bíblia, tem muitas vezes que Deus diz assim, ó, espere em mim. Como que você anda com relação à espera? Tá tudo certinho para você? Ou você tá aí angustiado, ansioso, até perde o sono quando a fala é espera em Deus? Nós vamos ter esse bate-papo agora com o nosso querido pastor Felipe Amorim, convidados especiais. Mas espera só um pouco, calma, respira, porque tem muita coisa para acontecer hoje ainda. Pastor Felipe Amorim, seja muito bem-vindo. Com espera ou com rapidez, pastor Felipe Amorim? Eu sou um cara meio ansioso, Axel, né? Mas é muito bom estar com vocês de casa aí, você que está me ouvindo pelo rádio. E nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre esperar no Senhor, sobre ter paciência para esperar. E a gente trouxe uma pessoa aqui que tem muita experiência com Deus. Amém. Experiências com Deus, que precisaria de 2 podcasts, hein, diretora? 2 podcasts com ele, para contar tanta coisa. Pastor Ezequias Guimarães. Pastor, seja muito bem-vindo, pastor. Deixa eu falar um pouquinho dele, depois ele fala dele mesmo. Pastor Ezequias é pastor adventista há... Depois eu falo quanto tempo, né? Mas ele é uma pessoa que eu amo de verdade, assim, ó. Sabe aquela pessoa que mora no coração sem pagar aluguel? Uhum. Pois é o pastor Ezequias, a gente tem uma história junto, assim, a minha oportunidade de ser pastor tem a ver com ele. E, pastor, é muito bom ter o senhor aqui. E veja, tê-lo vivo aqui também é uma grande experiência com Deus, depois ele vai contar para vocês. Seja bem-vindo, pastor. Olha, muito obrigado aí, é uma oportunidade ímpar, é uma alegria estar aqui com vocês para discutir esse tema tão importante e às vezes de difícil compreensão, né? Porque é um tema subjetivo, né? Uhum. E a gente vai falar um bocado sobre esse assunto aí. Mas esse negócio de esperar não é fácil mesmo, não, porque a gente vive numa sociedade do rápido, né? Assim, então, você quer fazer macarrão 3 minutos, né? Um miojo. Aham. Você quer fazer suco, ninguém corta mais fruta, pega aquele pozinho da morte, É o coloca lá. fast food, né? Você quer comer, você passa no McDonald's ou no, sei lá, onde você quiser, e aí você compra um lanche, em 5 minutos você está comendo. Então, tudo é muito rápido, né? A gente não quer mais esperar. Além do fato de ser tudo muito rápido, hoje, ainda somatizando, tem a questão da própria ansiedade, né? Uhum. Hoje nós vivemos num período de extrema ansiedade, onde as pessoas elas vivem um futuro assim de forma muito complicada e é necessário você realmente recorrer à palavra de Deus para saber esperar. Ainda tem mais uma complicaçãozinha ainda, pastor. É que a Bíblia é um livro genérico. Ele não foi escrito exatamente para mim. Sim. Não é? Não tem o meu CPF, não tem minha identidade, não tem o meu manequim. Sim. Então, a gente tem que, de alguma forma, ter percepções assim individuais com relação à minha própria experiência, né? Porque eu abro a Bíblia, eu encontro ali a história de Abraão, de Jacó, de Enoque e tal, mas foram as experiências dele. Sim. Como é que eu posso transpor isso para a minha experiência hoje? Acho que é um tema legal para a gente discutir daqui a pouco. Sim, é isso mesmo. E veja, quando o senhor citou aí Abraão, esse pessoal todo, eles tiveram que esperar em Deus, né? Porque Abraão tinha um sonho, o sonho de ter um filho, né? E veja, ele esperou da promessa até ter um filho 25 anos. Gente, 25 anos. Beleza, ele viveu 120, mas é muito tempo da vida, né? Um quarto da vida do cara, ele esperou. Agora, esperar em Deus não é uma coisa fácil, assim, porque a gente quer as coisas imediatas, né? A gente quer orar hoje e a situação está resolvida amanhã. Aliás, a nossa experiência com Deus não é uma experiência de imediatismo, porque Deus não trabalha assim. Nós trabalhamos assim. Por exemplo, alguns falam do juízo e tal. Pastor, será que isso aqui eu estou sofrendo por causa do juízo de Deus? Não, o juízo de Deus não é agora. Você pode estar sofrendo algum tipo de consequência do pecado, Sim. mas o juízo de Deus é lá para frente. Deus tem paciência para fazer as aplicações da vontade dele à nossa história, né? Mas, pelo fato de sermos imediatistas e Deus não trabalhar dessa forma muitas vezes, nós nos complicamos, porque vem a descrença, vem a falta de fé, de confiança, e muitos aí chegam à conclusão de que foram abandonados por Deus. Pastor, me lembrei de um texto aqui interessante com relação a isso. É assim, eu tenho uma mente... Eu vou lembrando das coisas, espero até achar o verso aqui, mas acho que sim. Acho que é João capítulo 13, se eu não me engano.
João capítulo 13, esse é um dos textos que me impressionou muito, mas muito mesmo. E eu carrego esse texto no meu coração. Deixa eu ver aqui, mas acho que é o verso 7, diz assim: Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas um dia você entenderá. Então, esse é um texto que pode ser aplicado muito bem a essa nossa conversa aqui. Tem coisas que nós não vamos entender no momento, vamos ter que ter paciência para esperar. E algumas respostas não virão nem em vida. Não, vira não. Vai vir Entendeu? na eternidade, né? Eu posso rapidamente contar uma experiência Claro. aqui com o meu irmão. O meu irmão ficou fora da igreja muitos anos. E quando meu pai estava próximo a morrer, um domingo antes eu visitei. E ele, assim, extremamente frustrado. Meu filho, eu orei a vida toda pelo seu irmão e ele não se converteu. E agora eu estou morrendo. Pai, você não vai morrer agora e tal. E assim, enquanto a vida é esperança. Meu pai morreu, meu irmão não se converteu. E assim, eu vi meu irmão ali do lado do caixão do meu pai, calado, silente. E depois ele revelou que ali ele estava fazendo uma promessa para Deus de voltar para a igreja para encontrar com o papai. Olha. E eu estava aqui no Jardim América, quando fui pastor aqui, e ele me ligou desesperado, porque ele passou uma noite brigando com Deus. De manhã ele me ligou: vem aqui, pega um avião, vem aqui em Belém me batizar. Nossa. Então veja, eu quero ver muitos encontros no céu, né? Quero ver o encontro dos dois Adões, como o irmão White fala. Quero ver o encontro de Isaías, por exemplo, com Manassés, que meteu-lhe dentro de um tronco e cerrou no meio. Mas assim, eu quero ver a surpresa do meu pai, seu pai, né? que dormiu sem paciência para esperar, angustiado, achando que as suas orações tinham sido frustradas. E quando ele acordar, ressuscitar, ele vai ver meu irmão ali. Então, esse texto a gente deve aplicar, a gente tem que ter paciência, por uma razão muito simples. O time de Deus não é o nosso. É verdade. Esse é um fato. O segundo fato é que a visão de Deus não é a nossa. Deus tem uma visão holística. Ele vive o eterno presente, o eterno passado e o eterno futuro. Eu vejo, o máximo que eu consigo enxergar de você é a tua roupa e a tua epiderme. Eu não consigo chegar no teu sangue, no teu coração. E Deus sabe de tudo. Então, tem que ter paciência, não tem jeito. Desenvolver cristianismo sem paciência é perder tempo. E aí entra uma questão interessante, que é a questão do relacionamento com Deus, né? Porque quanto menos você conhece a Deus, menos você consegue confiar que Ele está trabalhando de maneira correta, né? Então, quando você vai conhecendo a Deus, você vai tendo um pouco menos de ansiedade. É verdade que a nossa natureza, ela é uma natureza assim, ansiosa, a gente quer as coisas agora. E eu estava lembrando do Salmo 40, né? O Salmo 40, ele vai tratando de outras coisas, mas no versículo 5, o salmista pergunta assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Veja, o salmista estava vivendo um momento difícil, né? E a gente, os salmos, tem muita coisa assim. Eu estou passando por um momento difícil, estou sendo perseguido. Davi está sendo perseguido muitas vezes. Mas ele diz assim: espera em Deus. Agora, eu queria ajudar... Pastor, pode falar aí. É assim, você falou uma palavra aí que me despertou um outro texto. Pode falar. Você falou assim, que Deus está trabalhando, né? A gente não tem paciência para esperar. Eu queria ler um texto aqui, você que está nos ouvindo aí pela rádio. Anota esse textinho aí na tua Bíblia, mas acima de tudo no teu coração. A minha esposa, eu não vou citar o nome, mas ela gosta de uma cantora aí de uma outra igreja. E quando a gente viajava, ela ficava escutando muito essas músicas, a gente já não aguentava mais. Tem um pedaço da letra de uma música, ela é uma cantora interessante, tem hinos bonitos. O hino dizia assim: quando você acha que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Então, eu gosto de pensar em Deus como um conspirador, a nosso favor. Sim. Ele sempre está conspirando ao nosso favor. Ele sempre está trabalhando. Aliás, tudo que ele faz é ao nosso favor. Vou dar um exemplo. Deus não tem amnésia. Mas quando ele aceita introjetar dele mesmo uma amnésia, é em nosso favor. Quando ele diz assim: eu não vou mais me lembrar dos teus pecados. Tudo é em nosso favor. Porque se ele se lembrar, é ruim para a gente. Sim, é contra a gente. Tá? E esse texto aqui de Isaías 64, olha que bênção. Diz assim, o verso 4. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu,
e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti que trabalha, quando falou essa palavra me despertou, que trabalha em favor dos que nele esperam. Isso é maravilhoso. Não é maravilhoso isso aí? É maravilhoso então, demais. Deus está exatamente trabalhando em teu favor. Pode ser que não seja da forma como você deseje, que você acha que é correto, mas que ele está trabalhando e que a atividade de Deus e as providências de Deus e os métodos de Deus não podem ser comparados com os meus. Com certeza, no fim de todas as coisas, vai ser melhor para mim, como vai ser melhor para você que está passando por uma situação dessa. Eu marquei aqui Isaías 64:4. Esse texto é muito bonito. Muito bonito. Você falou a palavra trabalhar, me veio à mente. Sim. Inclusive, pastores, a Luciana Vasconcelos de Salvador, na Bahia, olha a minha Bahia chegando, diz assim, ó, eu já fui de todas as religiões que vocês possam imaginar. Puxa. Nenhuma me mostrou a razão sobre minha vida ter sido uma série de perdas e dificuldades. Eu fico me perguntando se realmente a Bíblia é o caminho certo e se essa visão de que posso continuar esperando em Deus realmente ajuda a lidar com a dor e o sofrimento, ou se vou continuar perdendo meu tempo. Tipo assim, ó, já perdi meu tempo em várias religiões que ela tem buscado, tá procurando, né? Conheci a Novo Tempo há 8 meses e ela tem me ajudado a questionar essas coisas. Ou seja, a Novo Tempo está ajudando ela a perceber que, na verdade, assim, não é uma perda de tempo, né? Uma perca de tempo, mas ela ainda tá meio confusa com tudo isso. E aí? Como é o nome dela, hein? É Luciana. A Luciana. Às vezes eu fico me perguntando assim, o que ela está esperando, né? Porque dependendo do que ela está esperando, realmente vai ficar um pouco mais complicado. Veja, se a gente tem a expectativa de que Deus vai nos dar tudo o que a gente quer, a gente está com a expectativa errada, porque às vezes o que a gente quer não é o melhor para a gente. Eu não sei o que ela está chamando de perda, talvez alguém que ela amava morreu, ou talvez ela perdeu o emprego, não sei. Mas o grande propósito de Deus para a nossa vida é a nossa salvação. E veja, a gente pode esperar em Deus, porque a salvação Ele vai nos dar. Agora, a vida perfeita que muitas pessoas esperam, essa vida só acontecerá quando Jesus voltar e nos levar para o céu e para a nova terra. Então, às vezes a gente precisa dar uma corrigida na nossa expectativa. Eu vou aceitar a Deus. E tem muita gente pregando por aí, né? Aceite a Jesus e nunca mais você vai ficar doente. Então, aceite a Jesus nessa e você vai ficar rico. Aceite a Jesus e vai dar tudo certo na sua vida. Aí Jesus vem e diz assim, você me aceita, mas não esqueça, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, a expectativa de que nós vamos ter uma vida perfeita é uma expectativa errada. A nossa grande questão é ficar com Deus como Jó ficou, como Paulo ficou. Ficar com Deus quando está tudo bem ou quando está tudo ruim. E aí a gente consegue superar esses problemas, né? O senhor quer falar? E eu vou procurar um texto bíblico quando o senhor fala. Eu estou pensando de que nós temos um equívoco com relação ao final de tudo. O final de tudo não é a solução do teu problema particular naquele momento. Aliás, muitas vezes nós queremos uma solução momentosa, né? A gente está sempre pensando no agora. A gente tem que entender que a Bíblia nos dá uma perspectiva final maravilhosa. Enquanto esse dia não chegar, como você falou, nós vamos passar por aflições, dificuldades. Aliás, nós fomos vilipendiados por muitos anos e até décadas pela teologia da prosperidade. E um verdadeiro cristão, ele não acredita na teologia da prosperidade, ele acredita na prosperidade da teologia. É outra coisa bem diferente, tá certo? Na prosperidade da palavra de Deus, não na sua. Então, devolva isso, dê de oferta isso, você vai virar rico, casar com mulher bonita, virar empresário. Jesus disse dele mesmo, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Paulo, quando ele conta a sua história um pouquinho lá em 1 Coríntios, sofreu naufrágios, açoites. Aliás, todo barco que ele entrava, naufragava. Imagine você num cruzeiro, dando olhada para trás, tá Paulo ali. O que você faria, né? Você já pede para descer na próxima parada. Então, é assim. Mas tem um texto aqui, está em Hebreus capítulo 11, o verso 13, diz assim, está falando dos heróis da fé. Todos estes morreram na fé, embora não tenham recebido as coisas. Olha aí, se configurando um verdadeiro herói. Nem sempre
você vai receber o que você esperava receber. E aqui no finalzinho do texto diz assim, que todos eles se consideravam peregrinos. Então, ou seja, nesse mundo de pecado, enquanto houver pecado, não haverá felicidade plena. Não, Nós teremos momentos de altos, de baixos, de alegria, de tristeza. Isso é com todo mundo tem dor de barriga, dor de dente e tal. Então, não tenha muitas perspectivas aqui, mas confie em Deus de que a sua perspectiva final é maravilhosa. Lá vem uma historinha, de novo. Conta aí. Eu vou já puxar uma história sua se eu não contar. Mas o pastor Marco Filho conta a história de uma diaconisa, acho que não aconteceu com ele, mas ele conta essa história. Eu estou tentando me lembrar o nome do livro aqui, de uma diaconisa que teve câncer, e ela chamou o pastor dela e disse, olha, eu quero ser sepultada com o vestido azul das diaconisas, o bottom, eu quero esse sermão, baseado nesse texto, eu quero esses hinos e tal. O pastor tentou dissuadir, ele, não, irmão, vamos fazer os enfrentamentos aí. Não, pastor, já anota tudo isso aí. E ela veio a falecer. Só que ela fez um pedido diferente. Ela disse assim, eu quero que coloque na minha mão uma colherzinha de sobremesa, dentro do caixão. Entendeu? E um diácono do lado para explicar, porque todo mundo vai perguntar. E aí ela morreu, faleceu, colocaram a colherzinha de sobremesa lá e um diácono do lado. Quando as pessoas passavam e perguntavam, por que essa colher de sobremesa? Aí o diácono explicava, é que essa irmã queria que você soubesse que ela morreu sabendo que o melhor vem depois. Então, assim, nós precisamos entender que o final da história não é agora. Por mais feliz que ele pareça ser, se você foi curado do câncer, se você recebeu o emprego que gostaria, se você casou com a mulher dos seus sonhos, ok, mas isso não é o final da história, isso é muito pequeno, isso é ínfimo diante daquilo que Deus tem preparado para a gente. Então, a gente tem que ter essa perspectiva. Eu não sou daqui. Eu detesto o barrismo, pastor. Odeio o barrismo. O barrismo é uma coisa chata. Não, porque o meu estado é melhor do que o outro e tal, e tal, e tal, e tal. Quando me perguntam de onde você é, eu digo do céu. Não, eu estou perguntando onde você nasceu. Não, eu nasci em Belém. Mas eu não tenho amor pela minha cidade mais do que eu tenho amor pelo céu, pela vida eterna. Legal. Entendeu? Olha, as nossas maiores brigas têm a ver com as coisas que estão aqui. Isso não é trágico? É trágico. É trágico. Deixa eu falar um negócio aqui. Ó. Me perdoe por ter te Vai que eu quero fazer a pergunta da Keila. Porque, assim, olha, a pessoa pode dizer assim, mas pastor, está escrito que eu tudo posso naquele que me fortalece. Né? Paulo disse, então Deus tem que atender a minha oração. Por que ele não me atendeu ainda? Por que eu tenho que esperar? Veja em que contexto Paulo escreveu isso. Esse é um texto que pode nos ajudar muito. Eu vou ler aqui Filipenses 4:11. Tudo posso naquele que me fortalece, está em Filipenses 4:13. O 11 diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o tudo posso naquele que me fortalece é exatamente o contrário do que muita gente pensa aí. Não é assim, já que eu posso com todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou ter sempre vitórias, porque eu vou sempre vencer, porque eu tudo posso. Não, Paulo está dizendo assim, eu posso viver com fartura ou com necessidade. Eu posso estar doente ou são. Eu posso estar numa casa muito grande ou vivendo embaixo da ponte. Eu posso viver em todas as circunstâncias naquele que me fortalece. Então, eu não vou chamar de promessa bíblica, mas há uma previsão bíblica de que a gente vai passar por problemas. E a questão é, nós podemos passar por todos esses momentos em Cristo que nos fortalece, mas sem a perspectiva de que não vai ser uma vida perfeita, porque essa, como o pastor falou, não existe. Então, aí vem a perguntinha da Keila. Ei, Keila Oliveira Araújo, de Portugal. Olha, beijo internacionais, aí pra todos, não é? Ela diz assim, ó, pastor, eu não quero diminuir a dor dos outros sobre os problemas da vida, mas o fato é que eu tenho um problema que é fácil de resolver, ó, tá fácil o problema dela. Qual é o problema? Ela quer casar, pastor. Eu quero me casar. Já até mudei de país na esperança de achar alguém de Deus e até agora nada. Deus não vai mesmo com a minha cara? Não foi ele quem instituiu o casamento? Como continuar esperando quando já tem aí 38 anos e nada? Ela tá com 38 anos, foi para Portugal,
legal. Ela quer se casar, quer constituir uma família. E aí? Não Bom, me faz essa E essa pergunta. espera? Pastor, o senhor tem alguma palavra para essa Tem, irmã? tem. Não só para esse problema, mas e outros também. Aham. Assim, Eclesiastes 11, verso 1 diz assim: envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo, isso lhe trará retorno. Uhum. Em outras traduções, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Então, assim, você não pode desistir de conseguir o desejo, o sonho da sua vida. Uhum. Você tem que lutar. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui terrível. Está com câncer? Não desiste da cura, não desiste do milagre, não desiste do tratamento, continua até a última hora. Assim, eu tenho um desejo tão grande assim de aprender, de lutar até o último fôlego da minha vida. Uhum. E alguns, eles desistem. A outra coisa, esse texto aqui é um texto que fala de investimento. Você tem Uhum. que investir, Uhum. tá bom? Não sei se é o seu caso. Como é o nome dela? Peraí que eu vou agora. É a Keila. Keila, não sei se é o seu caso. Nessas situações, só orar não resolve. É. Tá certo? É muito bom. É por isso que tem um hino, não sei qual é o número lá do Inário Adventista, orar e trabalhar. Você tem que orar e trabalhar. Não sei nem se tem no novo agora. Tem que orar e trabalhar, tem que investir. Eu me lembro de um jovem lá na cidade de Abaetetuba, no Pará, que ele me procurou e disse: pastor, já tenho a pessoa com quem eu vou casar. Sério, quem é? E nós estávamos no acampau, ele me mostrou. Primeira coisa que eu achei estranho é que a menina era muito linda e ele, no tanto, A natureza tinha sido muito cruel com ele. cruel com ele. Eu digo, cara, o que você tem feito para... Ela já sabe? Não, ela não sabe. Você já falou para ela assim: não vou falar, vou esperar em Deus. Eu, olha, você vai esperar e vai morrer e o sonho não vai chegar. Você tem que se insinuar de alguma forma para ela, né? Então, eu te daria alguns conselhos. Primeiro, continue orando. Segundo, procurando. Terceiro, se insinuando de forma cristã, naturalmente. Né? E quarto, não desista de alcançar e de buscar alguém cristão. Sim. Faça como Abraão fez com o filho. Vá na parentela. Qual é a nossa parentela? A igreja. É a igreja. A igreja. Né? Então, citar o exemplo aqui da nossa região, Jacareí. Não tem Jacareí? Vá lá em São José. Vai numa outra igreja, mas Deus... Sabe o que acontece? Deus cega. Perdão, o diabo cega. Eu vou contar uma historinha aqui rápido. Lá em Tucuruí, nós estávamos num programa lá, eu e o pastor Iséias, e ele falou sobre casamento de manhã e tal, e tal. E, rapaz, quando chegou na hora do almoço, chegou uma fila de umas 10 meninas onde nós estávamos almoçando, dizendo assim: pastor, na nossa igreja não tem homem. Mas como não tem homem? Não tem, na igreja de Tucuruí não tem. Aí o pastor Iséias disse assim: tá bom, à tarde eu converso com vocês. Nós teríamos um programa à tarde. Quando foi à tarde, o pastor Iséias disse assim: eu queria que ficasse em pé aqui todas as meninas solteiras em idade de namorar. Se levantaram, acho que 23 meninas. Opa, tá complicado, hein? 23 meninas num distrito, né? Se agora fica em pé todos os homens em idade de namorar. 30 e lá vai poeira. Tinha homem sobrando. Aí, o que é que acontece? O diabo cega, você não consegue ver os rapazes da igreja. Eu fiz um negócio meio maluco na igreja da Cidade Nova, em Manaus. Nós tivemos uma reunião para jovens e solteiros. Aí eu pedi para escreverem bilhetinhos. O que vocês querem que a gente fale aqui? Pastor, não tem homem na igreja, não tem mulher na igreja e tal. Se eu quero falar só com as meninas, mandei os homens tudo para um lugar. Qual é o problema? Por que vocês não querem namorar com os homens da igreja? Porque eles estão reclamando aqui. Não, eles não querem, pastor, porque é eles que não nos procuram. Eles não nos querem. Será o que é que eles querem fazer? Eles estão querendo procurar outras meninas e tal. Deixa eu falar com eles. Mandei as meninas saírem e chamei os meninos. Por que vocês não querem namorar com as meninas da igreja? Quem disse isso? Elas que não querem a gente. Olha aí, todo mundo querendo. Aí eu fiz um negócio, mandei chamar todo mundo, disse para os diáconos: fechem as portas da igreja todas. Disse: olha, eu vou sair, vou dar aqui meia hora para vocês conversarem, para vocês se acertarem. Agora sejam homens, procurem aí uma menina, conversem. Tem um monte de menina aí solteira e um monte de rapazes solteiros aí. Cara, eu fiz isso, deixei uma meia hora lá, depois eu voltei, todo mundo tá, ninguém dizia nada, todo mundo com vergonha. Pois eu fiz um casamento dali. Olha aí. Entendeu? Eu fiz um casamento dali. Então não desista não. Keila, pode tem ser esperança, hein, Keila? 38. Eu, um dia desse, fui procurado por uma irmã lá em Altamira Escolástica, 78 anos, dizendo que ia casar. Olha aí.
Viúva de Qualquer 3 maridos. coisa, ela vem de Portugal, frequenta a igreja do pastor Ezequias e tá tudo certo. Não, eu sou casamenteiro mesmo. Ah, Ixi, pois isso é. mesmo. Não, vai ter que ir nas campais do norte do Brasil, hein, pastor? Deixa, Lá, lá, lá você não sai solteiro, não. Pois é. E o pastor Ezequias, o senhor levantou uma fala que muitas pessoas utilizam. Não, eu vou esperar em Deus. E tipo assim, vou cruzar os meus braços. E essa espera em Deus não é ficar com os braços cruzados. Precisa da minha parte da ação. Até porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Então, o que é possível é para que eu possa fazer, não é? É a minha parte, não seria isso? Nada no mundo espiritual tem que ser engessado. Nada. Até a santificação. A santificação você está em movimento. Uhum. Quando Paulo diz assim, nós somos parciais, em parte cremos, em parte profetizamos, ele está dizendo assim, nós não somos perfeitos. Mas logo em seguida ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Quando deixei de ser menino, eu deixei as coisas de menino. Significa que houve crescimento. Uhum. Então você não é um imperfeito estático. Você é um perfeito em movimento. Tem que estar se movimentando. Tem que correr atrás dos sonhos. Né? A minha esposa já fez 4 faculdades. Enquanto tem muita gente que não fez nenhuma. Entendeu? Você tem que correr, você tem que buscar, tem que ir atrás. Por isso que lá diz assim, aquele que bate, vai abrir. Aquele que procura, vai achar. Né? Pastor, eu queria... Vai interromper agora, não, né? Você vai... Ó, Vai, a deixa eu diretora, só falar aqui a diretora levantou ali, porque você não está vendo, mas a diretora está ali e ela faz sinais pra gente. A gente consegue entender os sinais dela. Às vezes ela faz assim, ó. É porque tá nessa hora boa de presentear você. A gente está falando aqui sobre esperar em Deus e desde o início os pastores eles têm dito sobre a importância da intimidade com Deus, não é? Nessa revista linda Deus Me Ouve, fazendo essa pergunta, você vai entender o porquê orar, qual é o propósito da oração, qual é a forma que Deus nos responde quando nós estamos orando. Gente, é bênção. Eu tenho essa revista lá em casa, já estudei e tenho certeza que você vai amar esse estudo. Axa, eu quero. Como que eu faço para adquirir? Basta você mandar aí para o nosso WhatsApp essas 2 palavrinhas, eu quero, no 12981510081. Lembrando, é um presente da Novo Tempo para você, chega de graça na sua casa através do correio. Você pode pedir e vai ser uma bênção para entender um pouco mais sobre a oração. Repetindo para você o nosso WhatsApp, 12981510081. Pastor Felipe Amorim, o senhor quer falar? Eu quero fazer pergunta. Então fala, depois eu vou fazer quero pergunta. puxar um assunto aqui que a gente não pode deixar de falar. Porque é o seguinte, eu vou puxar aqui um texto de Jó, depois vocês vão entender por quê. Né, Jó estava passando por aqueles problemas todos, agora ele estava sem os filhos, sem o dinheiro e sem a saúde. Né? Jó estava numa situação assim precária. E aí lá em Jó 19:25 ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Por que eu estou falando disso aqui? Porque Jó estava numa situação de saúde muito difícil e ele não deixou de esperar em Deus. Eu estou puxando isso aqui porque o pastor Ezequias, ele tem para mim uma das histórias mais fortes de alguém que não desistiu nem da vida e nem de Deus. Pastor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho aí, porque as pessoas não lhe conhecem, estão lhe vendo aqui ao nosso lado, mas como a gente brinca aqui, o pastor Ezequias comprou o bilhete, como é, pastor? Peguei a senha da morte. Pegou a senha da morte, mas não foi. Não usou. Deixei na UTI. Quem pegou, eu não sei. Mas conta aí pra gente um pouquinho, pastor. Bom, para aqueles que não sabem, eu contraí Covid na segunda onda. O meu caso se agravou muito. Começou ali com 30% do pulmão, 60%, 80%, foi para 100%. Uau. Então, eu já não conseguia mais respirar, saturação aí 60%, 65%. E aí os médicos resolveram me entubar, tá certo? E eu sabia, no início da segunda onda, era assim... 2022, né? 2022. 2022. Não, 2019 para 2020. 2019 para 20, é verdade. E eu sabia que de 10 entubados, 7 morriam. Escapavam 3. Então, eu mandei um áudio para minha esposa, para minhas filhas, mandei um áudio para a minha igreja
a comissão da minha igreja, esse áudio acho que viralizou pelo Brasil e até para fora do Brasil. E a primeira coisa é assim, pastor, Deus nos dá segurança e paz em momentos de complexidade, como a gente não imagina. Eu aqui até que não esqueça do que eu estou falando. Eu queria abrir um parênteses dizendo assim: não pense, você que está nos escutando, vendo, de que os momentos ruins são de todo ruins. Não são. Porque talvez as nossas melhores experiências com Deus são em momentos de dificuldade. Verdade. Em dificuldade. Verdade. Eu vou visitar os hospitais aqui, tá todo mundo querendo Deus. Tá? E assim, Deus, ele não tem desejo de causar a dor, mas de vez em quando ele permite, ele traz, como fez lá no caso de Babilônia e Jerusalém. Porque ele sabe que muitas vezes é a única voz que a gente ouve. Tá? Mas nesses momentos de dificuldade, ele está presente. Então, assim, antes do médico me entubar, ele disse: pastor, vamos entubar o senhor agora. Eu digo: me dá 3 minutinhos aí. Eu preciso me derramar diante de Deus aqui agora. Então, fiz isso, mas foi uma paz tão grande, porque eu tinha certeza absoluta, como eu falei para minha esposa e para as minhas filhas no áudio, se o papai morrer, vocês tenham certeza que eu estou morrendo em paz, tranquilo, sem revoltas, sem preocupações. Cuidem da mãe de vocês e toquem a vida. Né? Assim, eu nunca mais senti essa paz. Nunca mais. Ela foi única. Desculpa. Esse é um assunto que me traz lembranças fortes. Então, entrei para esse processo aí e fiquei 46 dias entubado. 46 dias. Depois de 46 dias, depois de ser desenganado pelos médicos, né, chamavam minha esposa e diziam assim: ele vai ter problemas neurológicos para sempre. Tiraram a minha sedação e eu passei 8 dias sem acordar. Isso aí significa problemas neurológicos que poderiam ser irreversíveis. Né? Então, assim, tudo que a medicina pôde fazer, fez. Aliás, eles fizeram experiências comigo. Né? Fizeram experiências. Para quem é médico aí que está ouvindo a gente, noradrenalina, eu tomei 80 de nora, coisa que se um cara assim morrendo vai 40, 50, eu tomei 80 de nora. Tanto é que eu saí sem andar, sem caminhar, sem falar direito, traqueostomizado, tive sequelas, até hoje tenho sequelas, os meus pés já não têm mais a força que eu tinha, né? Fiquei pré-diabético, a minha pressão oscila assim, querendo aumentar, mas eu controlo direitinho e tal. Então foi assim um momento assim de extrema dificuldade para mim e para minha família, né? Mas de tudo isso, pastor e queridos, nunca ninguém me viu amaldiçoar, questionar Deus, perguntar por que eu. Aliás, a pergunta que eu fiz não é porque eu peguei a Covid. A pergunta que eu fazia é por que eu vivi. Por quê? Qual é a diferença que eu faço do mundo das pessoas? Eu faço diferença na vida da minha família, das minhas filhas, talvez ali da minha igreja. A minha influência é muito pequena. Então, por que eu sobrevivi? Até que eu li um texto no capítulo 21 de São João, onde Pedro está ali com Jesus, depois que Jesus perguntou: tu me amas? Tal. E Jesus disse para Pedro: você vai morrer. Ainda disse o jeito que ele ia morrer. Dizem que a perspectiva da morte é pior do que a morte, né? Então, imagina como ficou Pedro sabendo que ia morrer daquele jeito. E um indivíduo, desculpa a expressão nordestina, nortista, indivíduo lascado, ele fica querendo chamar outro com ele, né? Então, ele olha para trás, vê João e diz assim: e quanto aquele? Porque ele queria que Jesus dissesse assim: não, também vai morrer também. Mas aí Jesus assim diz assim: olha, se eu quero que ele viva até que eu venha, o que tu tem a ver com isso? Cara, isso me trouxe um conforto tão grande para mim. Eu disse: olha, eu não vou ficar perguntando, porque eu estou perguntando porque eu vivi. Eu vou desfrutar com alegria, com as sequelas, com tudo. Eu acho que você tem que aproveitar a sua vida minuto a minuto, com muita alegria, com muita intensidade. O doutor Alípio, que você conhece, eu sou pastor dele hoje, ele teve um câncer. E um dia eu perguntei para ele assim: doutor Alípio, como é que você está vivendo? Ele estava ainda lutando contra o câncer. E ele disse assim: vivo hoje. Só hoje. E está vivo até hoje, já faz uns 15, 20 anos.
Porque quando a gente entra num processo depressivo, mergulhando de tristeza, de abatimento, a morte nos agarra. Ela é mais. Eu nunca desisti da vida. E nunca desisti com alegria. Eu fui feliz em todos os momentos da minha vida. Feliz assim, porque, claro, que eu tive momentos de. Não queria deixar minha esposa bonitona, feliz, aí, com seguro e tudo mais, eu não queria deixar. Mas, assim, cara, em nenhum momento você me viu, você me conhece, Sim. negando a minha fé, deixando de acreditar em Deus porque eu passei por essa situação, Não, hipótese nenhuma. assim que o pastor voltou para casa, acho que uma semana depois, né, quando deu uma aliviada, aí eu chamei minha esposa, vamos lá visitar o pastor Ezequias. E assim, a gente sabia pelo que ele tinha passado, né? O senhor sabe disso, a gente se programou por seu velório várias vezes, porque disseram assim, ó, de hoje não passa, de hoje não passa. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar pro pastor Ezequias para tentar consolar depois? Quando eu cheguei lá, ele contou logo uma piada para começar assim a conversa. Sim. E foi uma conversa tão agradável assim, e ele tava na cama ainda, com esse cara grande aqui nas costas. Não podia levantar, não nem podia andar. levantar e tal. Eu lembro o primeiro sermão que ele fez foi pelo Face, né? Na igreja lá, ainda estava na pandemia. E assim, eu tive que ouvir o sermão de novo, porque no sermão eu só chorei. Eu lembro que eu estava na cozinha, assim, estava em casa, aí colocou o sermão, o pastor pregando, e eu e a Flor, assim, na cozinha, os dois chorando, porque a gente primeiro ama o pastor, não queria que ele morresse, e depois a gente viu um milagre na nossa frente, assim. Então, assim, eu sempre vejo o pastor, assim, hoje, sempre teve essa alegria, mas continua com essa alegria, e eu acho que isso é esperar em Deus, entende? Assim, ó, foi legal, 40 e tantos dias na UTI? Claro que não. Mas, sei lá, meses de recuperação, né, pastor? Meses de recuperação até conseguir dar um passo, até conseguir... O pastor andava de bicicleta todo fim de semana, aí teve que passar um tempão. Eu tive que aprender a andar, né? Eu tive que aprender. Agora, tem mais um detalhe. Sim. É que, assim, tem gente que, tanto na bonança como numa situação mais aguda, reclamam de tudo. A gente reclama até de coisa boa, de coisas boas. Vou dar um exemplo aqui. Meu pai teve acho que 7, 8 irmãos. Foi o último a morrer. Quando a penúltima morreu, só ficou ele, uma tia chamada Ruth, ele me ligou, muito triste e chateado. O que foi, pai? Pronto, agora vai ser eu. Agora eu vou morrer. Já todo mundo morreu, agora é seu. Aí eu disse assim, pai, eu não sabia que você queria ser o primeiro. Você tinha que ter falado para Deus isso logo, antes de todos morrerem. Você tinha que ter dito para ele, não, eu quero morrer primeiro que todo mundo. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho 2 irmãos, amo os 2, não quero que nenhum morra. Mas se tiverem que morrerem, eles podem morrer primeiro. Porque eu quero ser o último, vou glorificar. Então, até de coisas boas, nós reclamamos. Eu fiz um funeral aqui, um cidadão de 90 e poucos anos. Morreu num ataque. Tinha relativa... 93 anos, já a gente não está mais igual, né? Mas tinha relativa saúde, ia no banheiro sozinho, comia, tomava banho e tal, morreu. Aí eu disse assim, puxa, eu falei assim, nesse funeral aqui a gente podia ter um show pirotécnico. 93 anos, quem que não quer viver até 93 anos? Eu quero. Quando eu cheguei aos 50, eu falei para minha esposa, cheguei na metade da minha vida, ela disse, quem disse que tu vai viver 100? Eu digo, não vem gorar, papai, não, negócio, é uma expressão nordestina. Gorar é lá até nosso. Ser da Bahia também. Não vem estragar o negócio. Aí, quando terminou o funeral, uma irmã veio lá me procurar e disse assim, pastor, eu não quero viver até 93 anos. Dói, e remédio, não sei o quê, muita dor, sofrimento. Eu disse, olha, irmã, eu só não quero viver até os 93 anos, ou 100, se eu vegetar. Aí eu não tenho interesse. Sim. Tá bom? Mas se eu tiver relativa saúde, é para isso que tem Tilenol, Dorflexizina. Eu quero viver. Porque viver é bom. Não, o senhor sempre falou na igreja assim, eu não tenho acordo com a morte, como é que você falou? Não, eu rompi com a morte. Eu rompi com a morte, né? Eu rompi com a morte. Eu rompi com a morte. Eu já falava isso antes da Covid. Bem antes. E eu acho que Deus tem cumprido isso aí, né? Não, o senhor falou de um bom dia de velório, né? Eu lembro do velório do meu pai, foi no ano passado, e aí meu pai, a gente orou por ele 30 anos para ele poder se converter. E nada, né? Ele pegou o câncer, lutou 7 anos contra o câncer. Aí os médicos disseram assim, olha, agora não dá mais. Vocês podem levar para casa, dê aqui, como é aquele negócio? Morfina, para ele não sentir dor, e é só administrar para ele morrer da melhor maneira possível.
Aí beleza, aí eu disse, não, agora eu morava aqui já, eles lá em Cascavel, lá em Fortaleza, pertinho de Fortaleza, se eu preciso ir lá fazer o apelo pro meu pai, né? Porque não é possível, 30 anos, agora perto da morte ele vai aceitar. Aí eu fui, cheguei com o discurso todo preparado, né, e tal, aí fiz aquele discurso sobre Deus, o céu e tal, não sei o que, disse, papai, agora tá na hora do senhor aceitar Jesus, né? O senhor vai morrer e a gente quer lhe reencontrar e tal. Aí ele disse assim, não, filho, não tá na hora ainda não. Olha, eu faço apelo para um monte de gente, né? Naquele dia eu disse, não acredito e tal. Aí voltei para casa chateado, né? Porque ele não aceitou o apelo. Aí uns 3 dias depois, minha mãe me ligou e disse assim, sabe a irmã fulana que estava ajudando ela a cozinhar em casa para ela poder cuidar do papai? Ela fez um apelo pro teu pai e ele aceitou. A irmã fulana, ela é uma irmã da igreja, assim, simples, né? Ele aceitou, ele entregou a vida a Jesus. E eu glorifiquei a Deus, né? Porque não precisa ser comigo. Aí depois o pastor foi lá fazer uma visita, ele aceitou de novo e tal. Aí ele faleceu, eu cheguei lá pro velório, e aí um amigo meu disse assim, olha, que pena te encontrar numa tarde tão ruim. E aí eu disse assim, não é uma tarde ruim, essa é uma boa tarde. Porque eu estou enterrando um homem salvo, né? Isso aí. Um homem salvo. E aí a gente foi lá, enterrou o corpo dele, e aí todo mundo saiu, eu fiquei um pouquinho mais ali no local do sepultamento, pensando que daqui a algum tempo, não muito, se Deus quiser, os anjos vão tirar o homem vivo de lá, né? Isso aí. Então, é esperar em Deus, mesmo quando a perspectiva não é tão boa assim. Ou mesmo quando as coisas não estão tão boas, porque a gente espera num Deus que supera essas coisas, né? Veja, o pastor Ezequias está vivo hoje, mas se Jesus não voltar nos próximos 50 anos, aí o senhor não quer viver 170 anos, 130 anos, né? Eu até queria, mas eu sei que o corpo não aguenta. O corpo não aguenta. Mas se Jesus demorar mais 100 anos para voltar, o pastor Ezequias vai descansar. A Axa, todo mundo aqui. Então, é esperar em Deus, porque a recompensa é muito maior na eternidade do que aqui, né? Não tenho dúvida. Aqui Deus ele está dando um paliativo para a gente ter um gostinho da eternidade, mas a eternidade é aqui. Então o significado desse esperar em Deus é conhecê-lo a tal ponto de saber o que vai vir depois para que eu tenha tranquilidade. Seria isso na essência desse esperar em Deus? Não só conhecê-lo, mas também ter uma forte convicção de que ele está presente em qualquer circunstância. E que essa questão do mal é temporário, mas vai passar um dia. Mas todos nós, eu não sou masoquista, óbvio, espiritual, provação vai bater na porta de todo mundo, ou mais cedo ou mais tarde. De uma forma ou de outra, nós vamos sofrer. E a gente tem que ter resiliência para passar por esses momentos, né, de sofrimento. O problema é que tem muita gente. Aliás, nós vivemos hoje numa geração mimimi, né? Está muito complicado viver hoje, porque ninguém tem robustez, né? São fracos. De cristal, né? Todo Povo mundo de cristal. né? Você vê que no passado o povo era mais resistente, né? Até na questão da igreja, as pessoas não saíam da igreja, seja da igreja batista, seja não sei qual é a sua religião, mas as pessoas não saíam da igreja por qualquer coisa. Hoje, se você me olhar e eu não gostar, já é um motivo para eu desacreditar em Deus, entendeu? Já é motivo para eu começar a falar de Deus. Olha, Deus não está comigo. O Felipe me olhou de uma forma que eu não gostei. Será que o que está acontecendo, né? Então, hoje nós somos extremamente fracos no âmbito espiritual, mas nós precisamos em Cristo crescer, porque assim, você falou de Jó sofreu bastante, né? Lá no capítulo 22 de Jó, quando você falou, eu me lembrei disso aqui. No capítulo 22, ele dá alguns conselhos a Jó. A premissa estava errada. Jó não estava sofrendo porque era pecador. Ele estava sofrendo exatamente ao contrário, porque ele era fiel. Né? Mas aí ele dá conselhos a Jó que se harmonizam com o que de melhor tem na palavra. Por exemplo, ele diz assim, te volta para o teu Deus. Faz dele o teu tesouro. São conselhos que ele dá para Jó. E é o conselho que eu dou para as pessoas. Te apega com Deus, te aproxima dele, faz dele o teu tesouro, confia nele, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. É por isso que os casamentos estão acabando hoje, porque se não for na bonança, na tristeza não será mais. É verdade. Né? Qualquer coisinha hoje é motivo para você se separar, sendo que o casamento é uma instituição divina que deve demorar até que a morte separe. E aí a gente vive numa confusão, porque
Já desse eu estava vendo um indivíduo, a esposa morreu, ele casou 3 meses depois, quase queriam matá-lo. Mas ele cumpriu a promessa. né? Sim. Cumpriu. Eu conheço a vida dele. Ele cumpriu, que eu acho que alguns não cumpririam, mas ele foi fiel. Aí a mulher morreu e não queria que ele casasse. Mas assim, com Deus, você precisa entender que é uma parceria que não pode acabar nunca. Pode confiar que você vai ter respostas hoje ou amanhã, ou talvez quando nós ressuscitarmos, a gente vai entender e Jesus voltar, né? E quando a gente fala assim de confiança, tem uma pergunta aqui que a gente até já tocou nesse assunto no quesito financeiro. Hoje é algo que pega muito, né? Tudo está muito difícil, está muito caro. A alimentação que antigamente as pessoas trocavam, né? Você plantava feijão, eu plantava milho, a gente trocava aquelas sacas e todo mundo vivia tudo bem, tinha comida para o ano todo. Hoje está tudo muito difícil. E aí, o João Neto, aqui de São Paulo, obrigada, João Neto, pela sua participação. Ele diz assim: pastor, eu tenho orado e esperado uma resposta de Deus sobre a minha situação financeira há anos. Ou seja, então ele está com dificuldade já tem um bom tempo, né? E aí ele complementa, mas nada parece mudar. Esposa desempregada, eu luto e não saio do lugar. Isso que significa que estou vivendo o tempo de Deus ou será que o problema está em minha fé? Como posso entender isso à luz da Bíblia? Veja, à luz da Bíblia, a prosperidade financeira tem mais a ver com a minha organização financeira e com o meu esforço no trabalho do que com uma providência divina diretamente, assim. Né? Eu não conheço aí a vida do João, Isso. a vida do João Neto, mas quando ele me diz assim que está há anos com dificuldade financeira, me parece que há anos que ele não consegue organizar a vida financeira, porque a gente teve um outro programa aqui sobre finanças e foi falado um negócio interessante. Não é exatamente quanto você ganha, é quanto você gasta, né? Então, o que eu diria para o João Neto... quanto você é fiel também, né? Quanto você é fiel. Então, eu acho que tem 2 ou 3 coisas que ele precisa considerar. Como é que está a sua fidelidade a Deus no pouco que você ganha? Algumas pessoas dizem assim, não, quando eu estiver ganhando o suficiente, aí eu vou ser fiel a Deus nos dízimos das ofertas, né? A segunda, como é que está a sua organização financeira? Né? Eu tenho um amigo, depois eu até deixo o contato dele aí com a produção, é o Diego o nome dele. Ele é especializado em ajudar pessoas que estão em dívidas. E esse dia eu estava conversando com ele, e ele dizendo assim, olha, a maioria das pessoas está em dívida por falta de organização financeira. E aí ele me contou a história de uma mulher. A mulher ganhava um salário mínimo. E ela estava devendo 10 mil reais. Né? E aí ela foi procurá-lo. Disse, eu não tenho nem dinheiro para te pagar. Porque ele é um profissional, ele vive disso. Aí ele disse assim, não, a gente vai fazer um plano aqui e tal. E ela deu um jeito de pagar lá. E aí, em um ano, aquela mulher ganhava um salário mínimo e devia 10 mil reais. Em um ano, ela foi reorganizando com a ajuda dele. E em um ano, ela tinha com todas as dívidas pagas e 10 mil reais guardados. Uau. E ela não ganhou mais, ela não estava ganhando mais. Ela só organizou as dívidas. Então, o João, ele precisa orar, ser fiel a Deus, mas quem sabe ele precisa de uma ajuda de alguém que vai ajudá-lo a organizar as finanças. Porque pode ser que Deus esteja dizendo assim, olha, eu já te mostrei como é. Você está gastando mais aqui, você não está economizando ali, você poderia economizar naquele outro lugar, e ele está insistindo porque ele quer ganhar mais dinheiro para poder resolver as dívidas, e pode ser que ele precise só organizar a vida, né? E essa é só uma hipótese, não conheço o João Neto, mas é uma coisa para ele pensar, será que não preciso fazer a minha parte para que essa coisa se resolva? Né? Agora, pastor, eu acho que uma coisa a gente pode... É João, né? Isso. A gente já pode afirmar para o João que o problema não está em Deus, tá certo? Se a gente confia no Senhor, o problema nunca está em Deus. Aliás, em Deus estão as soluções para a vida da gente. Uma outra coisa, lá no Salmo 121, no verso 8, lá tem um texto que tem a ver com os empreendimentos. Diz assim, o Senhor o guarda em tudo que você faz agora e sempre. Em outras tradições diz assim, o Senhor será contigo na tua saída e na tua entrada. Isso aqui era uma promessa quando o povo de Israel ia para a guerra. E Deus diz assim, pode ir que eu vou ser com vocês na entrada e na saída. Tá certo? Então Deus está dizendo aqui que tudo que você fizer, você vai se dar bem. Você vai... Agora, pode ser uma questão de fidelidade. Um dia um irmão lá em Marabá chegou para mim e disse assim, pastor, a Bíblia diz assim, fui novo, sou velho, nunca vi um justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. E eu estou mendigando o pão. E aí? Eu digo assim, o senhor é justo porque a promessa é para o justo. Aí está dizendo assim, o justo. Eu preciso saber. A segunda coisa
é que talvez essa pessoa não esteja passando essa necessidade, mas ela não tem o nível de vida que gostaria de ter, Aham. tá certo? Isso é um outro problema. Sim. Porque, assim, hoje eu vou dizer assim, para mim todo mundo seria rico. Se não amasse o dinheiro, todo mundo deveria ser rico. E eu acho que Deus teria prazer nisso. O Uhum. problema é que a gente não sabe mexer com dinheiro. A gente coloca, em vez de colocar dinheiro no banco, a gente coloca no coração. É. Isso é muito complicado. Então, hoje o que eu peço para Deus é assim, Senhor, eu quero só viver com dignidade. Se tu quiseres me dar mais, eu aceito. Mas se eu já tiver dignidade, o que é dignidade? É você ter o seu alimento, Uhum. você ter onde deitar, dormir. Você ter o mínimo, tá certo? Porque talvez Deus não nos dê o máximo para nos preservar. Uhum. Porque eu conheço muita gente Com certeza. que o dinheiro fez muito mal. Aliás, todas as estruturas financeiras de dinheiro, de muito dinheiro, faz mal para muita gente. Uhum. Vê as heranças, Uhum. como é que é. Geralmente dá uma briga na família, Nem né? fala. Mas veja, essa questão de esperar em Deus, a gente está, infelizmente, chegando no fim do nosso tempo, ela passa por todas as questões que nós falamos aqui, mas passa especialmente por esse relacionamento que a gente tem com o Pai. Uhum. Veja, uma vez eu estava viajando, né? E aí eu esqueci de deixar dinheiro em casa, né? Uhum. E a minha esposa disse, eu preciso comprar um negócio aqui, e você não deixou dinheiro e tal, não deixou cartão, não deixou nada. Eu disse, meu Deus, o que eu faço agora? Aí eu disse assim, olha, sabe aquele dinheiro que você estava guardado lá? Tal, usa ele e quando eu voltar, eu devolvo, né? E aí, foi interessante, quando eu cheguei em casa, o meu filho lembrou assim, papai, o dinheiro da mamãe. Mas ele tinha certeza que quando eu chegasse, eu ia resolver o problema. Uhum. Veja, às vezes a gente está passando por situações difíceis, né? Difíceis. Eu não diminuo a sua dor, eu não diminuo aí o seu sofrimento, eu sei que você está sofrendo, mas não deixe de esperar em Deus. E esperar em Deus é saber que quando ele chegar, ele vai resolver tudo. Então, ele está aí com você e ele virá fisicamente em pouco tempo. Então, não desiste de Deus. Seja qual for a situação, não desiste de Deus, porque Deus está com você agora e ele estará fisicamente com você no futuro para resolver todos os problemas, e o principal deles é o problema do pecado, que aí resolve todos os outros. Uau! E aí, você agora vai esperar com mais tranquilidade? O coraçãozinho que estava assim, ó, acelerado, conseguiu acalmar mais? Nós queremos que você continue estudando sobre esse tema aqui, ó, nesse presente lindo. Deus me ouve? Esse presente chega de graça na sua casa através do nosso WhatsApp. Você diz, eu quero! E a gente envia para você. O nosso número, passo para você agora. 12981510081. Repetindo, 12981510081. E não se esqueça, hein? Leia, estude na palavra de Deus e depois conta pra gente o que você achou desse guia de estudos. Vai ser um prazer ter o seu feedback. Pastor Felipe Amorim, a gente está chegando no final. Pastor Ezequias, eu queria mais. E agora, o que a gente faz? A gente espera? A gente espera, tem paciência, mas foi muito legal. Pastor Ezequias, obrigado por ter vindo aí. Alegria. E foi muito bom. E você aí, espera em Deus que depois vem mais. É isso aí. Agora a gente te espera semana que vem no nosso próximo podcast. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais.